Vimos anteriormente que cada órgão e cada célula possui a sua própria oscilação específica e distinta, e que estas oscilações são armazenadas na memória do computador, podendo ser exibidas na tela como um gráfico que representa a condição da troca de informações entre um órgão ou tecido e o meio ambiente. Cada patologia tem seu próprio gráfico individual e distinto. Sabemos também que a memória do sistema também armazena um grande número de processos patológicos, tomando em conta a taxa de evidência, a idade, o sexo e outras variações, e que depois de que as características da frequência são lidas a partir do órgão ou tecido, o equipamento compara similaridade espectral com os processos armazenados, um tecido saudável, um tecido patológico, agentes de infecção, etc. E em seguida seleciona o processo patológico mais próximo ou tendências para o seu aparecimento, sempre considerando o fator D, organizando-o em ordem decrescente em forma de uma tabela. Por esse método de análise, é possível rastrear a condição do sinal de entrada vermelho, o S, e a condição do sinal de saída, o azul, que são exibidos como gráficos na tela. Então, a partir da forma do gráfico, é possível determinar qual dos processos de referência, ou seja, qual etalon, é o que mais se aproxima, ou seja, possui a maior semelhança espectral do gráfico traçado para o cliente. Assim, os etalons são cada linha das tabelas mostradas pelo sistema. Essa tela mostrada corresponde à lista de etalons relacionados aos micro-organismos. É importante enfatizar que sempre, para que seja vista uma relação de etalons, é necessário que alguma lâmina de algum órgão, tecido ou glândula, etc., tenha sido previamente selecionada e avaliada. Isso significa que esta relação de micro-organismos foi estabelecida comparando-se o gráfico obtido da avaliação da pessoa, com cada um dos muitos gráficos de micro-organismos que o equipamento relacionou automaticamente em função de suas verificações e cálculos internos. Também é importante notar que estes etalons de micro-organismos listados estão em ordem decrescente de importância e de probabilidade de ocorrência. Veja que o fator D aparece na quarta coluna da tabela e existe inclusive o primeiro valor de D na cor vermelha, indicando que a curva frequencial de um determinado micro-organismo possui bastante similaridade com a curva frequencial da pessoa avaliada. Então, poderá existir um processo de desequilíbrio frequencial em um estágio no qual o valor de semelhança espectral D pode ser clinicamente significativo, o que mostraria a existência de manifestações estatisticamente relevantes no processo. É importante ressaltar que nunca poderemos afirmar à pessoa que estes micro-organismos estejam presentes. Estamos apenas comparando similaridades entre as frequências da pessoa com as frequências dos micro-organismos. Pode-se notar que, a partir de um determinado etalon, os valores de D deixam de ser numéricos, aparecendo um símbolo de infinito. Os gráficos construídos possibilitarão uma avaliação mais precisa de outros aspectos interessantes para que possamos analisar o quadro de saúde da pessoa de uma forma mais ampla. O diagnóstico de micro-organismos, ou seja, de bactérias, vírus, fungos e parasitas, é realizado principalmente por meio de valor do fator D ajustado no momento do estudo.
Depois de realizarmos os ajustes, com o botão Ajustar Todos, analisaremos apenas aqueles micro-organismos que se sobressaem na relação dos etalões de micro-organismos, para identificar quais requerem tratamento. Resultados bastante confiáveis para micro-organismos são aqueles cujo fator D seja inferior ao ponto 425. Aqueles que se enquadram na faixa de valores entre ponto 425 e ponto 8 também podem ser levados em consideração. Além disso, será sempre recomendada a realização do vegetoteste para um melhor diagnóstico. São bem poucas as técnicas de saúde que abordam a questão da existência de micro-organismos patogênicos como causa principal de muitas enfermidades. Eu creio que a biorressonância NLS seja a única técnica que dispõe, ao mesmo tempo, de um critério científico baseado na utilização dos conceitos frequenciais, ou seja, de ondas eletromagnéticas e escalares, para identificação de algum tipo e espécie de micro-organismo, bem como um processo científico frequencial equivalente para a realização da sua desativação ou sua eliminação. É importante salientar que, do ponto de vista da medicina convencional, a simples identificação correta de um determinado micro-organismo potencialmente existente e que causa uma determinada enfermidade em uma pessoa, ocorre na grande maioria dos casos por dedução após solicitação da realização de exames de sangue e verificação de resultados obtidos, os quais, de forma indireta, poderiam indicar, por exemplo, a possibilidade da existência de infecções bacterianas, devido às altas taxas de leucócitos encontrados. Esse processo convencional indireto de detecção de micro-organismos se constitui na forma oficial e, portanto, a mais utilizada de forma rotineira pela medicina convencional. Raramente é solicitado um teste de cultivo para se conhecer exatamente de qual micro-organismo estamos falando. Entretanto, ele traz consigo algumas questões também relacionadas à eficácia, devido ao tempo necessário para obtenção das conclusões e tomada de ações corretivas, bem como a assertividade das recomendações da utilização dos antibióticos. E nesse caso é importante, inclusive, ressaltar as dificuldades cada vez maiores para se encontrar e se prescrever o mais adequado antibiótico, pois nós sabemos dos estudos sobre a gradual adaptação dos micro-organismos a este tipo de medicamento alopático. Dentro dos princípios das medicinas integrativas ou complementares, nós devemos sempre levar em consideração que estas são desenvolvidas com o propósito de fornecer novos recursos aos tratamentos convencionais realizados de forma integrada, complementar e não simplesmente alternativa. A eliminação de micro-organismos patogênicos pode ser mais ou menos rápida e assertiva, dependendo de alguns aspectos que devem ser considerados. Um primeiro aspecto: o tipo de micro-organismo, seja bactéria, vírus, fungo ou parasita. As bactérias possuem seu grau de importância devido à ampla relação de enfermidades e toxinas que podem produzir. Talvez seja o tipo de micro-organismo mais catalogado e estudado pela ciência desde o descobrimento no século XIX, com os estudos realizados pelo médico alemão Dr. Koch, que descobriu que a causa de uma enfermidade que acometia o gado era uma bactéria. Por outro lado, a importância dos estudos dos vírus reside no fato
que estes micro-organismos são muito menores que as próprias bactérias, não sendo identificados por meio de microscópios convencionais. Outra característica desse tipo de micro-organismo, ou seja, os vírus, é que a sua taxa de multiplicação é muito maior que as bactérias, ocasionando um fator de explosividade das enfermidades relacionadas à sua presença. Os vírus não são, na realidade, organismos vivos, na medida que não metabolizam nutrientes e não se reproduzem pelos métodos convencionais esperados, a exemplo das bactérias, dos fungos, parasitas. Basicamente, os vírus são compostos por uma partícula derivada de um ácido nucleico, do DNA ou RNA, a qual é envolvida por uma camada protetora de mucoproteína. Portanto, vírus não são destruídos por antibióticos convencionais e a sua eliminação depende exclusivamente da existência de anticorpos e do trabalho do sistema imunológico. Nesse caso, a forma mais indicada de combate aos vírus é a prevenção, por meio da aplicação de vacinas específicas. Aqui vale ressaltar que vírus, em geral, possuem a propriedade de desenvolver variantes, o que exige constantes desenvolvimentos de adaptações às vacinas pré-existentes. Os fungos. Os fungos são micro-organismos do grupo de organismos eucariotas, que inclui micro-organismos tais como as leveduras, os bolores, bem como os mais familiares cogumelos. Os fungos são classificados no reino separado das plantas, animais e bactérias. Também podem acarretar diversos tipos de enfermidades específicas e que necessitam, da mesma forma que bactérias, os medicamentos específicos para seu combate. Fungos produzem micotoxinas. Os parasitas. Os parasitas são organismos ou micro-organismos que vivem em ou sobre outro organismo, conhecido como hospedeiro, e que obtém seus recursos como nutrientes em detrimento do hospedeiro. Também eles acarretam enfermidades específicas, tais como a amebíase, a escaridíase, a doença de Chagas, a escabiose, a esquistossomose, a giardíase, a malária e tantas outras. O segundo comentário é que a prescrição de medicamentos para o combate de micro-organismos é uma questão a ser considerada, principalmente em países em desenvolvimento, onde a carência de assistência médica é um fator bem relevante. Com isso, a demora na obtenção de prescrições médicas, bem como o alto custo e falta de disponibilidade de medicamentos, contribuem para a queda da eficácia do processo de tratamento, de melhoria e de cura das pessoas. Finalmente, o desvio de recursos de investimentos em produtos genéricos e similares pelas indústrias farmacêuticas, por meio de cópias de patentes já existentes, em detrimento de recursos em pesquisas de desenvolvimento de novas drogas, novos princípios ativos, de antibióticos, promovem o atraso na descoberta de novas soluções para a contenção de contaminações microbianas, de epidemias e de pandemias. Por estes motivos, a introdução de novas formas não convencionais de abordagem para a identificação e tratamento de questões relacionadas aos micro-organismos torna-se extremamente relevante na medida que possuam convergência com as técnicas convencionais e que tragam resultados satisfatórios. Dentro desse raciocínio, nós podemos considerar a abordagem dos tratamentos frequenciais para a contenção das infecções por micro-organismos. Vamos entender melhor o que é a terapia destrutiva de micro-organismos, segundo a biorressonância NLS. Essa terapia destrutiva, ela consiste na aplicação das frequências específicas do Dr. Reif.
Essa é uma terapia a ser utilizada em micro-organismos potencialmente existentes no corpo. Ao passo que a terapia protetora trata órgãos e suas doenças, a terapia destrutiva visa especificamente as bactérias, os vírus, os fungos e os parasitas. Não é recomendada a aplicação da terapia destrutiva diariamente em uma mesma pessoa. 3 vezes por semana é suficiente para produzir resultados, ao mesmo tempo em que a terapia protetora, aquela que trata as enfermidades, pode ser aplicada com mais frequência. Caso o equipamento que está sendo utilizado seja um biofilia, pode-se utilizar o relatório 2 emitido pelo próprio equipamento para se buscar em quais lâminas foram encontrados micro-organismos. Tanto o relatório 2 quanto o relatório de página avançada mostram inclusive fotos de micro-organismos, o que facilita a sua detecção. O relatório escolhido informará em qual órgão, ou seja, em qual lâmina, o micro-organismo foi encontrado, para que possamos localizar a lâmina correspondente e escanear os micro-organismos sugeridos para a terapia de destruição. Caso o equipamento utilizado seja o MetaHunter ou similar, deve-se apenas acionar o diretório de micro-organismos para a lâmina ser prospectada e assim verificar quais micro-organismos estão destacados em vermelho com os seus fatores D definidos. Nesse caso, o equipamento decide automaticamente sobre quais dos micro-organismos devem ser prospectados e destruídos. Isso é sinalizado quando o ícone análise bacteriana, existente na parte superior da tela do programa, é automaticamente habilitado. Isso pode ser notado, pois a sua coloração passa de cinza inoperante a vermelho operante. Nesse momento, basta acionar este ícone e seguir o processo de acordo com o manual de instruções do equipamento. Algumas considerações sobre a terapia destrutiva. É importante observar o coeficiente de micro-organismos, o fator D, porque com o tempo, à medida que a terapia é administrada e o micro-organismo é destruído, os coeficientes aumentam ou desaparecem completamente da lista. Isso indicará a eficácia do tratamento e a melhoria do estado geral de saúde. Não é recomendável a aplicação das terapias de destruição em excesso. Terapias 1/5, ou seja, 5 aplicações em um dia, em 3 dias na semana é suficiente. As pessoas que destroem demais os micro-organismos experimentam reações de desintoxicação, como infecções do trato urinário, dores de cabeça, chamadas de crise curativa ou efeito Hersheimer, o qual iremos abordar na parte 8 deste material. Ao destruirmos um micro-organismo com a biorressonância, ele será destruído em qualquer parte do corpo. Caso se perceba que o mesmo micro-organismo está em mais do que um local, não será necessário escanear esses locais em cada área encontrada. Digitalizando-o, tratando uma vez, possibilitará cuidar dos mesmos em todo o corpo. Quando o micro-organismo for identificado nas anotações, localize o órgão que o contém e proceda com a sua prospecção e aplicação das frequências de destruição. Lembre-se que, a cada dia, os órgãos devem ser prospectados antes da sua análise e administração de frequências de tratamentos. Antes de buscar micro-organismos, é necessário que a lâmina em questão seja ou tenha sido prospectada. Por exemplo, a verificação dos etalons de micro-organismos na lâmina de parede posterior do estômago mostram a possível existência de H. pylori. No MetaHunter, basta verificar que, ao selecionar esse micro-organismo, o ícone
análise bacteriana seja ativado. E caso isso aconteça, deve-se clicar neste ícone e proceder com a aplicação das frequências de destruição. Lembre-se de que o órgão deve ter sido prospectado previamente, no mesmo dia, para que esse processo possa ser realizado. A prospecção do micro-organismo no órgão ou na lâmina. Quando o órgão correto for encontrado, e nesse caso estamos falando da parede posterior do estômago, clicar no órgão para realçá-lo e em seguida clicar na foto do órgão. Clicar em qualquer lugar na imagem do órgão para movê-lo à prospecção. Esse passo a passo poderá ser um pouco diferente dependendo do equipamento que está sendo utilizado. Nesses casos, basta conferir a sequência correta no manual do equipamento. A H. pylori deverá ser encontrada e escolhida para prospecção e recebimento da metaterapia de destruição. Em alguns equipamentos, como o Biofilia e MetaHunter, a escolha entre frequências de proteção ou destruição é realizada de forma automática. Em outros casos, por exemplo, o 9NLS, essa decisão de utilização de proteção ou destruição é realizada manualmente pelo próprio terapeuta.